Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aprontei o meu caminho de mesa novo 8 rosas. Quero mostrar para vocês e já já vou estar ditando o restante da videoaula, que é a parte número 6, né? Peço a vocês que não estão inscritos no meu canal para se inscreverem no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, pessoal. Olha aí como ficou. Eu tô passando para vocês olharem todo ele. Ele ficou com 1,66 m por 93 de largura. Usei o barbante 4, como eu já falei para vocês. Eu falei que ia ir menos da quantia que eu falei. Acabei gastando mais de 1,5. Tem que comprar 2, porque eu gastei 1,5 ou mais, porque eu tinha uma sobra que eu aproveitei no começo. Do fio 4, do barbante branco da Fial. Agora vamos lá para a videoaula, pessoal. Agora eu vou ditar ele para vocês, só um minutinho. Vamos lá, pessoal, agora eu vou ditar para vocês o vídeo número 6, que é a parte final do trabalho, né? Vídeo número 6, carreira 118. Um quadradinho, é uma carreira reta ainda aqui, tem mais umas retas aqui, depois que vai ter diminuição, por enquanto é carreiras retas. Começa com um quadradinho, 4 pontos e um quadradinho, 16 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho, 25 pontos, um quadradinho, um quadradinho duplo e uma telinha 6 vezes iguais, repete 6 vezes o grupinho de um quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem um quadradinho, 19 pontos e um quadradinho, 16 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos, um quadradinho e 4 pontos, um quadradinho, para finalizar a carreira. Carreira 119. Reta também, um quadradinho, 7 pontos e um quadradinho, 4 pontos, um quadradinho, 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, um quadradinho, 4 pontos, um quadradinho, 22 pontos, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha 6 vezes também, igual como foi na outra carreira. 6 vezes repete o grupinho de um quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem um quadradinho, 28 pontos e 2 quadradinhos, e 22 pontos e um quadradinho. 7 pontos e um quadradinho, para terminar a carreira. Carreira 120, começa com um quadradinho, 10 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e um quadradinho, 13 pontos e 2 quadradinhos, e agora 10 pontos, um quadradinho, uma telinha e um quadradinho duplo igual 6 vezes, repete 6 vezes o grupinho de uma telinha e um quadradinho duplo. Depois que fez 6 vezes, faz mais uma telinha, e depois 19 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos e 3 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos e 3 quadradinhos, para terminar a carreira. Carreira 121, começa com 2 quadradinhos, 10 pontos e um quadradinho, 13 pontos, aqui é 13 pontos e um quadradinho igual 2 vezes, tá, pessoal? Repete 2 vezes de 13 pontos e um quadradinho. Depois vem 4 pontos, um quadradinho, 16 pontos, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha 7 vezes. Repete 7 vezes o grupinho de um quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem 2 quadradinhos normal, 22 pontos e 3 quadradinhos, 19 pontos e um quadradinho para terminar a carreira. Carreira 122. Começa com um quadradinho, 16 pontos e um quadradinho, 28 pontos e um quadradinho, 4 pontos e um quadradinho, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha 7 vezes. 7 vezes e repete o grupinho de um quadradinho duplo e uma telinha. Depois vem um quadradinho,
um quadradinho normal, e depois vem 10 pontos e um quadradinho, 7 pontos e um quadradinho, e aqui 13 pontos e um quadradinho igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 13 pontos e um quadradinho. Depois vem 10 pontos e 2 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 123, começa com 3 quadradinhos, 10 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, e aí vem um quadradinho duplo e uma telinha 7 vezes iguais. Repete 7 vezes de um quadradinho duplo, uma telinha. Depois faz mais um quadradinho duplo e 2 quadradinhos normal. Depois 7 pontos e um quadradinho, 31 pontos e um quadradinho, 10 pontos e 2 quadradinhos. Carreira 124. Começa com 6 quadradinhos, 31 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos e um quadradinho, uma telinha e um quadradinho duplo 7 vezes. Repete 7 vezes o grupinho de uma telinha e um quadradinho duplo. Depois, mais uma telinha, 13 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos. Carreira 125 começa a ter diminuição já, ó. Começa a ter uma carreira com diminuição aqui, ó. Menos 3. Isso eu já mostrei para vocês como é que faz. É menos um quadradinho. Então, caminha sobre aquele quadradinho para começar no seguinte. Deixa um quadradinho para trás e faz um quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos. 13 pontos, 3 quadradinhos. 19 pontos, um quadradinho duplo e uma telinha 7 vezes iguais. O grupinho deu um duplo e uma telinha. Depois faz mais um quadradinho duplo, um quadradinho normal, 7 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e um quadradinho, 16 pontos e 5 quadradinhos, e vai sobrar um quadradinho no final. Tem diminuição no final. Carreira 126. Começa reta e termina. Essas duas agora são reta que eu vou ditar agora. Carreira 126. Começa com 6 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, uma telinha e um quadradinho duplo 7 vezes, repete 7 vezes o grupinho de uma telinha, um quadradinho duplo. Depois faz mais uma telinha e um quadradinho normal. Depois 10 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos. 4 pontos, 2 quadradinhos. Carreira 127. Carreira 127 também é reta. Começa com 3 quadradinhos, 4 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos, 9 quadradinhos, um quadradinho duplo e uma telinha 7 vezes iguais. Depois vem mais um quadradinho duplo e um quadradinho normal, 4 pontos e 18 quadradinhos para finalizar a carreira 127. Agora vamos para a carreira 128. Carreira 128 também é reta. Começa com 4 quadradinhos, 13 pontos e 9 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, um quadradinho duplo, uma telinha e um quadradinho duplo. Depois vem 2 quadradinhos normal. E agora aqui vem um grupinho, ó, um quadradinho duplo e uma telinha igual 3 vezes. Aí vai repetir 3 vezes assim, ó. Um quadradinho duplo e uma telinha, um quadradinho duplo e uma telinha, um quadradinho duplo e uma telinha, 3 vezes. Agora mais um quadradinho duplo e 2 quadradinhos normal e mais um quadradinho duplo. Depois vem 16 pontos, 6 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos e 4 pontos, 2 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 129 também é reta no começo e no final. Começa com 3 quadradinhos, 7 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos, 4 quadradinhos, 31 pontos e 1 quadradinho. E aí vem aqui, ó, que eu tive que anotar do lado que eu pulei, e eu repeti aqui embaixo, ó, a mesma coisa que eu fiz ali, eu repeti aqui, ó. Então, foi 31 pontos e um quadradinho normal, né? Aí vem uma telinha, um quadradinho duplo, 2 vezes iguais, repete 2 vezes, uma telinha e um quadradinho duplo. Depois vem 2 quadradinhos normal,
um quadradinho duplo, e aí vem 10 pontos, um quadradinho, uma telinha, um quadradinho duplo, uma telinha, 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 6 quadradinhos, 13 pontos, um quadradinho e 4 pontos e 4 quadradinhos para finalizar a carreira, termina reta a carreira anterior. Isso que eu repeti aqui entre parênteses, ó, é o que eu borrei lá em cima, eu fiz aqui, mas é a mesma coisa que já tá ali em cima. Carreira 130 tem diminuição no começo e no final. Deixa um quadradinho para trás, começa a trabalhar no segundo quadradinho. Ou no segundo quadradinho. Sim, ou no ponto que tiver, né? Deixa um quadradinho para trás. Isso que é. E faz 3 quadradinhos, 4 pontos e um quadradinho, 16 pontos e 4 quadradinhos, 7 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho duplo, uma telinha, um quadradinho duplo. E aí vem 16 pontos, um quadradinho, 10 pontos, um quadradinho, e um quadradinho duplo e uma telinha 2 vezes iguais. Repete 2 vezes, de um quadradinho duplo e uma telinha, um quadradinho duplo e uma telinha de novo, né? Depois vem 10 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos e um quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 6 quadradinhos e vai sobrar um quadradinho no final, que tem diminuição no final. Carreira 131 é reta, começa com 6 quadradinhos, 4 pontos e um quadradinho, 4 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos, um quadradinho, e aí vem um quadradinho duplo, 2 quadradinhos normal, um quadradinho duplo, uma telinha, um quadradinho normal, 28 pontos, uma telinha, um quadradinho duplo e um quadradinho normal, 19 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, um quadradinho, 7 pontos e 3 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 132. Vamos para a carreira 132. Carreira 132 começa com 3 quadradinhos, 7 pontos e um quadradinho, 4 pontos e um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho, 4 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho, 7 pontos, uma telinha, um quadradinho normal, um quadradinho duplo, 31 pontos, um quadradinho duplo, um quadradinho normal, 16 pontos, um quadradinho, 19 pontos, um quadradinho, 7 pontos e um quadradinho igual 2 vezes, repete 2 vezes de 7 pontos e um quadradinho, depois vem 4 pontos e 6 quadradinhos para terminar a carreira, termina reta. Carreira 133 também é reta no começo e no final. Carreira 133 começa com 6 quadradinhos, 4 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos e um quadradinho, 4 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 28 pontos, um quadradinho, 10 pontos, um quadradinho duplo, 7 pontos e um quadradinho normal, faz igual 2 vezes, aqui repete 2 vezes, é um quadradinho duplo sozinho aqui, ó. Depois vem 7 pontos e um quadradinho 2 vezes iguais. Depois vem 4 pontos e um quadradinho 2 vezes iguais também, 4 e 1 e 4 e 1, né? Depois vem 16 pontos e um quadradinho e 10 pontos e 3 quadradinhos para finalizar a carreira. Termina a reta. Carreira 134 tem diminuição, menos 3, quer dizer, deixa um quadradinho para trás, é menos um quadradinho. Começa com 2 quadradinhos, 13 pontos e um quadradinho, 16 pontos, um quadradinho, 7 pontos, um quadradinho, 4 pontos, um quadradinho, e aqui 10 pontos e um quadradinho igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 10 pontos e um quadradinho. Depois vem 4 pontos e um quadradinho. 25 pontos, um quadradinho. 7 pontos, 5 quadradinhos. 7 pontos, um quadradinho. 16 pontos, um quadradinho. 4 pontos, um quadradinho.
E aqui repete, ó, 4 pontos e um quadradinho, repete 2 vezes, ó, igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 4 pontos e um quadradinho. Depois vem 7 pontos e 5 quadradinhos e vai sobrar um quadradinho no final. Tem diminuição no final. Carreira 135 é reta. Começa com 6 quadradinhos, 4 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos e um quadradinho, 13 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos, 8 quadradinhos, 4 pontos, 4 quadradinhos. Ah, desculpa, gente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Me desculpe, gente. É 4 pontos e um quadradinho. Um quadradinho só. Depois vem 19 pontos e um quadradinho igual 2 vezes. Aí repete 2 vezes de 19 pontos e um quadradinho. 2 vezes iguais. Depois vem 7 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos e 2 quadradinhos e 10 pontos e 2 quadradinhos. Quer ver uma coisa aqui? Ah, os quadradinhos duplo e telinha já acabou aqui, ó. Nas últimas carreiras que teve na 133, teve só um quadradinho duplo. Lá também na 132. Agora já não tem mais telinha, nem quadradinho duplo mais. Vamos para a carreira 136. Começa reta, com 3 quadradinhos. São 3 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 5 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 5 quadradinhos, 10 pontos, 4 quadradinhos. 4 pontos, 2 quadradinhos e 4 pontos, 7 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 137 tem diminuição, começa com menos um quadradinho, deixa um quadradinho para trás e começa. São 6 quadradinhos, 4 pontos e 2 quadradinhos, 16 pontos, 7 quadradinhos, 28 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 3 quadradinhos. E sobra um quadradinho no final, tem diminuição no final. Carreira 138, reta, começa reta e termina reta. Começa com 4 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 25 pontos, 5 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 7 quadradinhos. Carreira 139 tem diminuição. Agora tem umas quantas, acho que agora começou a ter diminuição direto, pelo jeito que eu tô vendo aqui. Vamos lá, menos, deixa um quadradinho para trás. Começa com 8 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 1 quadradinho, 22 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 8 quadradinhos, 4 pontos, 11 quadradinhos, e vai sobrar um quadradinho no final. Todas aqui tem diminuição no início e no final. Carreira 140. Deixa um quadradinho para trás e começa a trabalhar. 7 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 5 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 7 quadradinhos, e vai sobrar um quadradinho no final. Carreira 141 também, deixa um quadradinho no começo e vai sobrar um quadradinho no final. Começa com 6 quadradinhos, 7 pontos e 1 quadradinho, 22 pontos, 3 quadradinhos, 16 pontos e 1 quadradinho e 16 pontos, 5 quadradinhos. 4 pontos, 1 quadradinho,
4 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos e 7 quadradinhos, e sobra um quadradinho no final. Carreira 142. Deixa um quadradinho para trás e começa. 8 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos e 5 quadradinhos e vai sobrar um quadradinho no final. Carreira 143, deixa um quadradinho no começo, que é com diminuição também, né? Começa com 4 quadradinhos. 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, e aqui 16 pontos e 1 quadradinho igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 16 pontos e 1 quadradinho. Depois vem 7 pontos, 4 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos, 2 quadradinhos. 19 pontos, 8 quadradinhos e vai sobrar um quadradinho no final. Carreira 144. Deixa um quadradinho para trás também. Faz 15 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho. E aqui 16 pontos e 1 quadradinho igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 16 pontos e 1 quadradinho. Depois vem 10 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos e 4 quadradinhos e vai sobrar um quadradinho no final. Carreira 145. Deixa um quadradinho para trás no início também. Começa com 4 quadradinhos, 19 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 15 quadradinhos e vai sobrar um quadradinho no final. Vamos para a carreira 146. Tá chegando na reta final, pessoal. Carreira 146 tem diminuição também de 3 pontos, quer dizer, um quadradinho. Deixa um quadradinho para trás e começa. Faz 10 quadradinhos, 4 pontos e 5 quadradinhos, 4 pontos e 4 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 5 quadradinhos, 25 pontos, 4 quadradinhos e vai sobrar um quadradinho no final. Carreira 147 também, deixa um quadradinho para trás e começa. Faz 15 quadradinhos, 10 pontos e 1 quadradinho, 19 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho e 4 pontos, 9 quadradinhos e vai sobrar um quadradinho no final. Carreira 148, a mesma coisa, deixa um quadradinho para trás e começa. Faz 9 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos. E aqui 13 pontos e 1 quadradinho igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 13 pontos e 1 quadradinho. Depois vem 13 pontos, 14 quadradinhos e vai sobrar um quadradinho no final. Tem diminuição no final. A 149 já começa a aumentar a diminuição, ó. Estamos no final do trabalho. Carreira 149 tem que deixar 2 quadradinhos, não mais um quadradinho. Deixar 2 quadradinhos para trás para começar a trabalhar. E lá no final também vai sobrar 2 quadradinhos. Então, deixa 2 quadradinhos para trás e começa a trabalhar. Faz 12 quadradinhos, 16 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos, 10 quadradinhos e vai sobrar 2 quadradinhos no final. A carreira 150 muda de novo, ó, vai ficar 3 quadradinhos para trás no começo e vai sobrar 3 no final. Então, caminha sobre 3 quadradinhos e começa a trabalhar no 4º quadradinho, né? Deixa 3 para trás e faz 6 quadradinhos, 4 pontos, 6 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 10 quadradinhos e vai sobrar 3 quadradinhos no final.
Carreira 151, deixa 4 quadradinhos para trás. Tá diminuindo, pessoal, tá diminuindo o tamanho, tá acabando o trabalho. Deixa 4 quadradinhos para trás, caminha até terminar o quarto e vai começar a trabalhar no 5º quadradinho. Isso quer dizer que representa 12 pontos, mas são 4 quadradinhos. Aí faz 7 quadradinhos e 7 pontos e 15 quadradinhos. Faz os 15 quadradinhos e vai sobrar 4 quadradinhos no final. E a carreira 152, que é a última, deixa 5 quadradinhos no começo e 5 quadradinhos no final. Que isso quer dizer 15 pontos, né? Caminha sobre 5 quadradinhos e começa a trabalhar no 6º quadradinho. Aí faz 14 quadradinhos e vai sobrar 5 quadradinhos no final. A última carreira é igual à primeira lá no começo, só 14 quadradinhos. E aí finalizou o trabalho. Só um minutinho, pessoal, que eu vou mostrar uma coisa para vocês ainda. Pessoal, aqui na volta toda eu fiz um biquinho. Vocês podem fazer o tipo de bico que vocês quiserem fazer, para fazer um acabamento, ou até deixar sem nada, ou só fazer um ponto baixo em toda a volta, aí é a critério de cada uma. Eu fiz esse biquinho, então na parte da ponta eu fiz falhando um quadradinho, pegando no meio. Eu fui falhando conforme a necessidade de cada caso, pessoal. Porque na lateral aqui, ó, eu já tive que fazer um pouquinho diferente. Aqui eu tive que pegar no meio, no ponto alto ali, ó, fiz nesse, peguei entre os dois lá, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Fiz um leque de 3 aqui com um picô na ponta, né? Aí peguei um ponto baixo lá, falhando esse quadradinho, peguei nesse ponto alto. E aí, já sem dar nenhuma correntinha, né? Já dei laçada na agulha e fiz um ponto alto lá, falhando um quadradinho. Ficou um quadradinho aqui, outro quadradinho ali, ó. E o leque com o picô em cima, aqui, ó. Aí falhou os dois, porque peguei com o ponto baixo ali, ó. E fiz no outro. Assim eu fiz na lateral. Agora aqui no bico da ponta, eu tive que fazer diferente. Eu não pude falhar aqueles dois, como eu falei lá, aqui, ó, como eu falei ali. Eu fiz assim, ó. Fiz o leque, fiz o ponto baixo no próximo quadradinho, ó, e já no próximo, porque aqui vai fazendo a voltinha, né, os quadradinhos. Já no próximo fiz o outro leque, ó, para dar certo a volta, senão ele podia embabar, né, se eu fizesse muito juntado um com o outro, podia embabar. Então, eu acho que ficou bom assim, e é a critério de cada uma. Você vai fazendo e vai vendo como fica bom. E pode até botar outro bico. Por enquanto, os bicos, eu não tô ensinando bico no meu canal, porque eu não tive tempo ainda, né, pessoal? Tô ensinando outros trabalhos. Mas com o tempo, eu posso ensinar alguns bicos. Tá, pessoal? Eu quero agradecer a vocês que estão participando. Esse aqui é o final desse trabalho. Tá pronto o trabalho. E vou iniciar logo um outro trabalho. Acho que vai ser uma cortina que eu vou fazer. Então, termino esse, entrego esse para vocês, agradeço a vocês, peço a Deus que abençoe vocês e que abençoe, que dê bastante saúde para vocês, que é o que nós precisamos no momento atual, é saúde, né, pessoal? Saúde está acima de qualquer coisa na situação atual do país, que vocês sabem o que está acontecendo. Eu não vou comentar, porque isso é coisa que logo, logo vai passar e vai ficar tudo normal de novo, né? Creio nisso, tá, pessoal? Deus abençoe vocês e até o próximo trabalho. Beijos para vocês.